boa noite com Jesus seria a melhor coisa, não é? Ele acrescentaria à nossa fé o que realmente mais necessitamos, o que seria tudo para nós. Conforme já foi anunciado, alguns que chegam por último, visitantes principalmente, devem ficar bem inteirados dessa visita que nós temos no lar através do rádio. Às 7h05 da manhã, a gente fala 7 horas, mas na verdade é 7h06, né? Contrato nosso. Antes tem a palavra do governador, depois um programa da Igreja Luterana, 5 minutos com Jesus, e logo em seguida entra Fé para Vencer. E também às 10 horas da noite, nós fechamos o dia. Às 6h30 da tarde, nós estamos na Rádio Anhanguera já há 23 anos. Amanhã à noite, como tem acontecido, eu creio que é uma das reuniões que ajuda a igreja a todos, de uma forma geral, os que podem vir e os que não podem, porque a igreja está intercedendo por todos. E como toda a igreja no Brasil e em toda a terra, é abençoada com a reunião como aquela de segunda-feira à noite. Todos os cultos, mas aquela específica em adoração e oração. Bem como há outras reuniões que estão se desenrolando, sendo realizadas em outros lugares, que também nos abençoam aqui, né? Isso é simultâneo, é correspondente, porque se trata de um corpo só. Quarta-feira nós temos o estudo da palavra e também sexta-feira, agora tivemos um culto especial de improviso. Ele foi diferente de todos os cultos, não é? De forma que sexta-feira é sempre uma noite assim, sujeita a surpresas, né? No campo do louvor e outra coisa qualquer. Domingo de manhã, a escola dominical, que é a mola mestre também do ensinamento das crianças, de toda a igreja. E à tarde eu não quis estabelecer um programa específico, determinado. Pode haver surpresas. Você chegar aqui e ter acontecido uma grande coisa, assim, uma coisa especial, a partir das 5 horas da tarde. Mas eu não quero fixar nada, comprometer o horário assim, de forma que faça com que pessoas fiquem comprometidas com o horário. Então fica um tempo assim, à mercê daqueles que já chegaram. Não sei se não tem nada, o programa começa às 5h30 da tarde. Se tem, começa às 5 horas. E emendando com o culto, como está acontecendo agora. Hoje já foi diferente, o irmão Carlos tomou conta. Hoje tivemos uma conversa aí com um quarteto e parece que vai dar certo, né? Amém? Eles vão treinar mais, inclusive os microfones, ficando um pouco estridente ainda, né? Mas isso é questão de prática no microfone. Vamos ficar de pé. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11 ao 13.
esta, versículo 11, né? Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele reinaremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Nós não estamos aqui por acaso, Senhor. Não foi o acaso que nos trouxe aqui. Eu não estou aqui pela minha própria vontade. Eu não estou aqui como um empregado. Ninguém está aqui pela sua própria vontade, por acaso. Porque não é para aquele que quer, nem para aquele que corre, mas é para aquele que Deus chama. E de todos os modos, foi a graça que nos permitiu estar aqui. Com todas as controvérsias, com todo o paradoxo, contraste, com tudo aquilo que nos envergonha ante a tua face, com toda a nossa indignidade, o que justifica a nossa presença aqui é a graça, é a tua misericórdia, é a tua bondade, é a tua compaixão, Pai. Nós não temos queixas, nós temos somente gratidão. Nós não queremos culpar a quem quer que seja. Pelo contrário, nós queremos reconhecer a nossa culpa. Porque isso não nos justificará diante do teu trono naquele dia. Quando nós nos pusermos a culpar as pessoas ali, isso não nos isentará da condenação, caso isso aconteça. Por isso nós não estamos aqui para culpar, estamos aqui como culpados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E estamos aqui pela ousadia também, na fé, no sangue de Jesus Cristo, que nos permite adentrar a este lugar e através desse culto penetrarmos véu adentro, esquecermos as mágoas, as queixas, as dores, os sofrimentos, deixarmos tudo para trás e seguirmos para o alvo que é Cristo. Por isso te pedimos, Senhor, ajuda-nos a ser crentes conscientizados da nossa posição no Senhor, que não depende de homem algum, não depende daquilo que somos, mas depende em tudo do Senhor. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Eu gostaria de curar a todos os doentes aqui. Gostaria de fazer todos infelizes ser felizes. Felizes, muito felizes. Gostaria de enxugar todas as lágrimas, de não ser causa das decepções, mas nem isso, ou nem mesmo o Senhor pôde evitá-lo, quando o Senhor se tornou uma maior pedra de tropeço e rocha de escândalo. O Senhor nos ajude agora, ó Pai, porque a hora é decisiva. Nós temos que tomar uma posição definida de ir para o céu ou para o inferno.
de subir no rapto ou de ficar na grande tribulação. Nós temos que tomar uma posição definida, e isto fará com que nós não reclamemos nenhum de nossos direitos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Nós suplicamos, ó Pai, que a cura divina, que é o penhor da segunda vinda de Cristo, mas nesse caso seria o menor dos dons, o que significa também o mínimo para o Senhor, curar as enfermidades mais terríveis que houver, não somente no físico, mas também na alma, no psíquico, nas mentes, que muitas vezes ficam intoxicadas pelo egoísmo, pela paixão própria, pelo eros. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ajuda-nos nesse instante, encoraja-nos naquilo que é correto, e tira a nossa coragem, tira o nosso ânimo para aquilo que é incorreto, para aquilo que não nos convém, mesmo sendo lícito. Em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Assentai-vos, irmãos. Eu tenho que pelejar se desejo reinar. Por muitas vezes, antes de entrar na plataforma, eu estava sofrendo fisgadas horríveis no nervo ciático. Isso é causado por um rompimento de hérnia de disco na coluna. É como um amortecedor que é colocado por Deus entre as vértebras, na coluna, para dizer melhor, entre cada gominho daquilo, né? Tem um amortecedor, vamos dizer, um anel. E aquele anel rompendo, ele abre e comprime o nervo ciático e outros nervos do corpo. E muitas vezes, para descer da cama, é rolando. Para entrar no carro, aqueles que já sofreram, que estão sofrendo, sabem o que significa isso. Ficar algum tempo numa posição só, ir atravessar uma rua, uma avenida, sofrer uma fisgada no meio, menos vendo um carro, vindo um carro lá, você para de qualquer maneira. E pregar ousadamente, expulsar demônios, orar por filas de doentes. Não falando de outras dificuldades, de outros desafios. Em cada tempo, em cada época, a gente sofre uma espécie de desafio. A gente sofre uma fase diferente. E parece que cada uma delas se torna mais forte, mais sutil, mais perigosa, por que não dizer mais tenebrosa até. Mas a determinação, isso por vocação divina, por chamada divina, de se levar a cabo um ministério, uma chamada,
mesmo mediante quaisquer reprovações, mesmo diante de desmoralizações, mesmo diante de circunstâncias jamais percebidas antes, jamais concebidas. Isso quer dizer que você jamais pensou em enfrentar. Mas há uma determinação de se levar aquilo até o fim, sob qualquer custo, sob qualquer dificuldade. Esse homem se torna como o galo índio, de raça, de pura raça. Ele morre brigando. Ele não foge da rinha. Mesmo perdendo terreno, quando ele pode, ele dá uma bicada também que vale a pena. E por muitas vezes os dois morrem. Um cai para um lado, outro para o outro. Mas o certo é isso, que na natureza nós encontramos uma Bíblia e acontecimentos que estão plenamente relacionados com a nossa vida. Você, particularmente, tem, paralelo a si, acontecimentos que estão plenamente relacionados com sua vida. Isso quer dizer que é uma mensagem precisa, direta para você. Há pessoas que têm isso, vamos dizer, no seu lado positivo, relacionado com as pombas. Outros são com os bois. Muitas vezes nem se aproximou de um boi. Nem sonha e nem vai ter um boi na vida, vai lá botar com boi. Mas tem aquela afinidade e tem um relacionamento perfeito, conjugal, quer dizer, que conjuga, que cresce, trabalha, e é somente tomar cargas dos outros. E por fim, ir para o sacrifício. Já outros estão relacionados com o leão. E assim por diante. Com a cobra. Com outras aves, com a águia. E assim por diante. Você se encontra na Bíblia em algum lugar. Cada pessoa se encontra na Bíblia. E a natureza é uma Bíblia. A mulher que pinta seus olhos, suas unhas, corta seus cabelos, ela tem um lugar na Bíblia para ela. Ela é encontrada na Bíblia. E assim por diante, aquela mulher abnegada, sofredora, que sofre injustiças, ela tem um lugar na Bíblia, tem um tipo para ela na Bíblia. Tem uma pessoa que viveu como ela vive hoje, na Bíblia Sagrada. Tem uma Ana lá, tem uma Jezabel lá, tem um Judas ali, tem um Pedro ali, tem um João ali, tem uma Maria, tem uma Maria Madalena. E como a natureza é uma Bíblia, então você se encontra nessa Bíblia escrita e tem você naquela Bíblia que é a natureza. Daí então, por que haver influência mesmo dos astros, signos, sobre as pessoas? Elas estão mais sob influência daquele astro.
Isso evitando toda a pseudociência, a falsa ciência da astrologia, a aberração, porque como pervertem a Bíblia, pervertem a astrologia também. Isso é plenamente aceito. Agora, de todos os modos, todos terão que pelejar. Todos terão que lutar. Para uns, a luta, o sacrifício, a dificuldade é estímulo. Quando você os vê mais ousados, mais dedicados, mais jogados, até mesmo mais alegres, pode saber, ele está enfrentando alguma coisa difícil. Aqueles que convivem, que são mais achegados, eles já sabem. Quando vê aquela pessoa mais ousada, até mesmo mais alegre, ele já diz, é bom, a coisa não anda, o vento anda meio forte para o lado dele, lá no deserto. Já outros se derrubam, facilmente são conhecidos, a coisa não está boa para aquele lado. Essa variedade, naturalmente, não surpreende, não choca com Deus. O profeta mostrou isso tão claramente, que ele disse, enquanto Pedro estava puxando a espada naquela hora decisiva, André estava de joelhos orando. O João já estava ali, tão terno, tão amável, tão dócil, e fazia questão de se reclinar no seio de Jesus. E ele chegou a dizer que Deus ama as planícies, os planaltos, as montanhas, os picos. Ai da terra, ela seria melancólica, seria o que se não houvessem vales, montanhas, rios, planícies, planaltos? Se você está num lugar muito plano, muito baixo, logo, inconscientemente, você está clamando por altitude, por montanhas. Ah, se tivesse um alto aqui, se tivesse um morro aqui, que beleza não seria? Quantas vezes eu suspirei por um morro ali embaixo. Agora, quando você chega que só tem montanhas, serras, então você vai suspirar por uma planície. Assim é a vida. Não se iludam, crianças, moços, e nós mesmos de mais idade, nós nos enchemos também de aspirações. Tem hora que a gente vira uma criança, vira um adolescente, e pensa como se fosse um jovem. Isso é certo. Agora, de todos os modos, você tem que encontrar oposição. Se você não encontra oposição, você se perde no infinito. As coisas têm que também não dar certo para você. Você tem que ter obstáculos. O que fazem os rios? Eles os contornam. Quantas voltas forem necessárias, eles dão, mas alcançam o seu objetivo. Chegam lá. É assim que é a vida, meus pais de família, minhas mães de família. É assim que é a vida. Na nossa linguagem de casa, ela é cheia de caracós, de voltas.
Às vezes você vai lá e passa aqui pertinho e diz: eu já passei ali, ó. Por que eu estou voltando aqui? Você tem que ter oposição. Não pense que você chegará a todos os alvos, todos os objetivos, sem oposição, sem batalha, sem contratempo, sem impacto. Ora, se isto é assim na vida comum, como seria na vida incomum, que no caso é espiritual, é na jornada para o céu? Nós estamos na hora de sermos autênticos e de encararmos as coisas como elas são de fato, encararmos a realidade de que aquilo não nos pertencia, quando aquilo está saindo muitas vezes entre os dedos. E mais do que nunca, estas circunstâncias exigem convicção de que aquilo te pertence, mesmo saindo de mãos abertas. O pai do filho pródigo abriu suas mãos, não as fechou, ele não saiu entre os dedos. Meu pai, dá-me aí o que me pertence, eu quero ir. Então o pai deu o que lhe pertencia, mas a sua cama ficou lá, o seu prato ficou lá na mesa, a sua cadeira ficou lá na mesa. E por certo, aquele pai sabia que um dia aquele filho apareceria lá, de volta. Agora sim, ele seria seu para sempre. Agora, isso está falando de Deus. Esse pai é o Senhor. Ele nunca perdeu uma batalha sequer. Ele nunca perdeu um filho, uma filha. Ele não te quer por força, ele não te quer por violência. Você quer ir? Vá. Vá, minha filha, vá. Mas a sua cadeira fica aqui. Você poderia evitar tais e tais e tais dores. Você poderia evitar tais e tais lágrimas. Mas você quer ir? Você gosta da dificuldade? Então vá. Só que sua cadeira fica aqui, sua cama está aqui, seu prato está aqui, porque você é minha filha, você é meu filho. Aleluia! Agora aqui, no livro de Provérbios, que a gente deveria estar mais familiarizado com isso, a gente marca tudo. Aqui nessa Bíblia está tudo marcado. Tudo marcado, azul, preto, vermelho. E esse versículo aqui está marcado, marcadinho. Marcado de vermelho. Provérbios capítulo 16, verso 17. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Você sabe o que vai acontecer? O cão vai te morder. Então eu vou dar um exemplo acontecido hoje. Um homem que eu bem conheço foi comer uma caranha assada, sozinho, num restaurante lá na Rua 4. Quando ele saiu, que ele entrou no carro,
que ia bater na porta, ele só escutou uma pancada ao seu lado. Era um carro dando marcha ré violentamente e bateu numa senhora já de uma certa idade, uns 55 para 60 anos, robusta, bem vestida, mangas compridas, de bolsa na mão. Bateu e a jogou de lado assim. Ela bateu com a cabeça lá. Então aquele homem, o motorista não estava olhando para trás, não viu. E consequentemente ele ia continuar a marcha ré. E eu... Eu tenho que lembrar da natureza da Bíblia, né? Do macaquinho lá. Isso não é hora de rir, né? Isso não é hora para brincar, né? Não é hora de rir. Mas, então o que aconteceu? Vamos dizer, eu, Charlie Rodeio, gritei, ei, a mulher aí, rapaz, você bateu na mulher. Ele não desceu do carro nem nada e continuou a dar marcha ré. Eu corri lá e graças a Deus a senhora levantou. Falei, escuta, e o que está acontecendo com a senhora? E gritei com ele, gritando com ele. Ele disse, olha, não precisa gritar comigo não. Não parou, ficou lá dentro do carro. Eu disse, a senhora precisa de socorro, tem que levar a senhora no hospital. Devo estar toda sangrando. E saiu muito nervosa assim, assustada, amarela, pálida. Saiu andando, eu fui lá no carro pegar o cão pela orelha. Falei, se fosse sua mãe, você não faria isso, não é? Só tinha que descer e dar assistência para ela. Ele disse, cuida de sua vida. E cuida da minha vida não. Eu sou autoridade, viu? Eu tomei o número da placa dele e quase que levava ele preso. Não, aí me veio, daí a pouco, adrenalina, você sabe, né? Tinha acabado de comer caranha, né? Adrenalina, o que faz naquela hora? Calma, meu Deus, para quê? Aí veio o provérbio. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Aí vem depois, você vai me dizer, aquele homem podia tirar um revólver, te dar um tiro, podia descer de lá e você apanhava demais, que você não é de nada. Ele era muito forte, novo, bem mais novo que você. Tanta coisa podia ter acontecido. Ah, meus irmãos, mas por que acontece isso? Por quê? Para quê? Seria simplesmente para que esse provérbio viesse à tona hoje? Seria simplesmente para que, quem sabe, uma pessoa está se metendo em negócio alheio, ao invés de cuidar de sua vida? Até prestar o socorro para a mulher, tudo bem. A senhora se machucou, vamos, já que o homem lá não quis prestar. Será que você não está implicado com a vida de alguém? E que você vai pegar o cão pela orelha? O que vai acontecer? Ele vai te morder. A Bíblia tem um versículo para cada hora da nossa vida. Para cada passo existe uma escritura. Agora, por outro lado, o tema seria isto: eu tenho que pelejar se desejo reinar. Senhor, esforça a minha coragem. Eu tenho que pelejar em relação àquilo que não me é alheio.
que pelejar em relação àquilo que me compete, aquilo que realmente significa meu posto do dever. E já é o suficiente. Para que então eu buscar peitar, pegar o cão pela orelha? Você já tem o suficiente de deveres, de responsabilidade. Oxalá você respondesse pela sua responsabilidade de mãe, de esposa. Às vezes as pessoas me procuram queixosas, amarguradas, tristes. Olha, eu gostaria de entrar, minha luta é entrar em comunhão. Mas a irmã fulana, a irmã ciclana, todas casadas, mães e filhos, e sofrendo com filhos. Falaram aí que esse filho meu é de tal pessoa. Ela não sabe, só eu que sei quem é o filho. Agora, por que essas irmãs casadas, se é solteira já é sujeira, quanto mais casada, tem que estar comentando e determinando quem é filho de quem não é, quem é, quem não é. Nem a ciência quase não pode provar isso, você pode. É um exemplo apenas que eu estou dando. Há muitas que pensam assim: Senhor, se o Senhor me der graça para me conduzir as minhas filhas, os meus filhos, de acordo com a Bíblia, é o suficiente. Se o Senhor me der graça para responder no posto do dever para com meu marido, eu estou feliz, estou satisfeita. Eu não tenho por que estar ocupando a minha língua, o meu tempo, com as filhas dos outros, a não ser para orar por elas, secretamente. Mas aqui está um segredo da vitória. E isso, sem dúvida alguma, vai implicar em fidelidade. Ora, vamos lá, voltar lá onde lemos, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, né? 2 Timóteo capítulo 2. Palavra fiel é esta: que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Definitivamente. Nós negamos a nós mesmos, mas Deus não pode negar a si mesmo. Pedro negou, ele dizendo: eu não sou um deles. Com isso ele estava negando a Cristo, negando a si próprio. Quando você diz eu não sou, sendo, você está negando aquilo que você é. Não é certo? Agora, isso é o que nos dá coragem para enfrentarmos a maior batalha jamais pelejada nesta vida, que tudo concentra dentro dessa caixinha aqui chamada cabeça, crânio. Tudo está aqui dentro. Até mesmo para você andar, se é neutralizado qualquer coisa aqui dentro, há um setor do seu corpo que não vai funcionar. Você não vai poder andar normalmente. O mal não está lá na perna, não está no braço, está no cérebro. Comandante daquilo está lá na casa da máquina. Agora nós temos uma capacidade que não se dá para medir, de colocar tanta
coisa dentro dessa caixinha. Nós ficamos encabulados e louvamos os japoneses, louvamos os americanos, os cientistas, por desenvolver essa tecnologia da informática. Os computadores já estão falando, já tem robô que através de computador está servindo a mesa, está encerando a casa. É coisa boa, né? A mulher não tem que ciumar da empregada, porque é uma máquina. Ô Julieta, vem cá. Pois não, quem que só não deseja. O profeta diz: é um pequeno Deus, não é? Mas é um pequeno Deus. É um pequeno Deus. Agora, o mais sublime e o mais importante é esse Deus que fez esse computadorzinho aqui, ó. Amém? Aleluias. Nesse computador pode caber todo o vocabulário inglês, português, chinês, japonês, árabe, seja lá o que for. Nesse computador cabe tanta coisa, e muitos deles parece que tem um botão, um dispositivo, que é só apertar, sai a vida da Marieta, da Julieta, da Ambrosina, da Roca, do Ambrósio, do Tiburtino, sai tudo lá. Ah, aquela lá, ela fez isso, ela dá a ficha direitinho. É uma informática. Dificilmente você se associa com determinadas pessoas e não fica informado de alguma coisa. Muitas vezes de coisas que você não deveria ser informada, que não lhe traduz bem algum. Então essa é a maior batalha que nós já temos. É de fazermos com que a nossa mente seja dominada pela fidelidade. A fidelidade em seu funcionamento, para o fim específico para o qual foi criado. Falar e agir somente em função do bem e nunca do mal. A fidelidade de um aparelho é que faz o seu comércio, o seu marketing. Isso que faz ele pegar no mercado, ser aceito. Porque ele é fiel em seus dados. E a fidelidade verdadeira está com você. A Bíblia Sagrada, sem dúvida alguma, ela é infalível. Isso quer dizer, ela é fiel, porque ela representa Deus. Deus é fiel em qualidade, em perfeição. Deus só dá dados verdadeiros. E por ser Deus, por ser soberano, Ele não está obrigado a agir somente como está escrito. Ele pode dar o escrito, escrever nas tábuas da lei, na pedra: não farás para ti imagem de escultura alguma do que está em cima nos céus, embaixo na terra, ou debaixo da terra, seja onde for. E depois, sem escrever nada, falar com Moisés: faça 2 querubins e coloque lá. Isso é a soberania. Nós temos por dever de ficarmos com o que está escrito.
diz o profeta. Agora, Deus é soberano. Quando nós vamos fazer alguma coisa que é pela soberania de Deus, isso seria o quê? Porque nós encontramos a vontade permissiva e a vontade perfeita em Deus. Ele não seria completo se ele não tivesse essas duas vontades. Então ele permite. E o profeta disse que a permissão começou lá no Éden, a trazer os filhos através do sexo. E disso ele faria uma perfeição através do sacrifício de Jesus, do plano salvífico, o plano da redenção, trazendo todo mundo, bem entendido, todo mundo de Deus, ao original, a palavra falada. Então essa fidelidade, Paulo disse aqui aos Romanos, capítulo 3, verso 4, ele diz: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, quer dizer, todo homem falho, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E venças quando fores julgado. Nós temos que vencer. Agora, vencer através de quem? Através do que é fiel, do que é verdadeiro, através de Jesus Cristo. Nós somos fiéis, nós somos verdadeiros, nós somos perfeitos por representação. Por representação. Você não tem tudo na cabeça ali, mas você tem um computador. Você não tem tudo, mas tem uma Bíblia. Você não tem tudo, mas tem um Deus que tem. Mas se tratando de batalha, traz também sofrimento. Veja aqui, aos Romanos capítulo 8, verso 17. Se nós somos filhos, veja, e se nós somos filhos, prestem atenção, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Agora, isso é ser glorificado, é o ponto final da perfeição, é o ponto final da fidelidade. A fidelidade se trata de perfeição, é uma imagem fiel. Mas para isso depende de coragem. Você dispõe disso em Deus, e depende de coragem. Aqui o irmão Branham disse: na maior batalha jamais pelejada. Eu quero entregar isso aqui para os irmãos. Ele conta que, vocês conhecem bem essa história, portanto eu não vou lê-la toda, mas aquele irmão Pedro, ele entrou na cidade e o Senhor havia dito para ele que tivesse uma campanha, um avivamento naquela cidade. Mas acontece que lá um homem que tinha naquela cidade, sempre teve essas pessoas. Eu estava comentando outro dia, lá em Trindade os padres tinham esses homens. Eu conheço, nasci lá, me criei lá, e na era pentecostal, ninguém podia pregar naquela praça do divino Padre Eterno, como se fosse propriedade dela.
E uns obreiros pentecostais, no fogo pentecostal, foram lá, eu lembro, aquele palitozinho de brim, chapéu, colarinho abotoado, e foram pregar na dita cuja praça. E lá então esses homens que não deixavam, e o padre mesmo não ia não, mas ele tinha quem fosse, foi lá e espancou. Eles espancaram aqueles pregadores e puseram-nos no ônibus a pontapés. Me lembro que um deles sacudiu o pé, bateu o pé, o pó da Trindade naquela praça, da Trindade pelos quais os pentecostais de hoje rejeitam a mensagem do dia. O fato é que na semana seguinte um deles foi esbagaçado, daqueles homens do padre, foi esbagaçado, caiu num caminhão, foi apanhado aos pedaços. O outro, aconteceu um acidente engraçado com ele, que ele não pôde mais procriar na vida. Na mesma semana seguinte. Mas então ali havia esse tipo de homem que não deixava haver reunião ali de avivamento. E o irmão Pedro alugou o salão, conseguiu o salão, e aquele homem disse, em nome da cidade: nós não queremos nenhuma classe de cultos religiosos nessa cidade. E ele foi e se pôs à porta, e ficou ali, com o seu paletó. E o irmão Pedro está lá, lavando, limpando os vidros, lavando e coisa e tal. E por fim aquele homem disse: antes que você possa ter seu avivamento, você tem que lutar comigo e me vencer. Agora aí não é pegar o cão pela orelha, não. Quando Deus te envia, o profeta diz: Ele te sustenta, Ele te ampara, Ele te guarda, Ele te equipa, Ele te dá saúde, Ele te arma. Se Ele te mandou, está tudo bem. Agora eu pergunto: Ele mandou você ser uma dona de casa? Ele mandou você casar? Ele mandou você ter filhos? Você diz, bom, quer dizer, né? Sim, é bíblico, é uma missão nobre, ela é de Deus. Então você pode enfrentá-la com segurança. Agora, ser meio homem, ser meia mulher, aí eu não sei se Deus vai te ajudar. Eu não sei se Deus está nisto como uma vontade perfeita, mas ser a mulher, Deus está nisso, na sua luta para ser mulher, para ser esposa, para ser mãe. Minha irmã, pode estar certo, Deus está com você. Agora eu posso gritar, eu posso levantar essa Bíblia e dizer: Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você. Eu não digo que Deus está com você quando você está de casa em casa, queimando gasolina nos pés, mas para ser mãe, para ser esposa, Deus está com você. Para ser pai, sofredor, sofrendo até vergonha, Deus está com você. Aí é tudo que vale. Porque há coisas que você sabe que você não tem nem como orar sobre aquilo. Você diz, mas
lá no fundo você diz: como que eu vou orar para Deus estar comigo num passo desse? Se isso está frontalmente contra as escrituras dele. Se eu aperto o dedo no seu computador, diz: não faças. Jesus disse que quando você vai para a batalha, você deve assentar primeiro e anotar e ver se aquilo que você tem disponível é suficiente para enfrentar o inimigo. E assentar é dizer: isso é meu posto do dever. Aqui eu tenho Pedro a meu favor, 1 Pedro 3. Aqui eu tenho Paulo a meu favor, 1 Timóteo 2. Aqui eu tenho João a meu favor, aqui eu tenho Mateus a meu favor, aqui eu tenho Marcos a meu favor, aqui eu tenho Lucas a meu favor, aqui eu tenho João a meu favor, aqui eu tenho Estevão a meu favor, aqui eu tenho Felipe a meu favor, aqui eu tenho Maria a meu favor, aqui eu tenho Ana a meu favor. Mas você aperta o dedo no computador, sai lá: Ana não está a seu favor, Maria não está a seu favor, Pedro não está a seu favor, João não está a seu favor, Paulo não está a seu favor, William Branham não está a seu favor. Se a prosperidade disser que isto é Deus, então o mundo está próspero. Os maiores ímpios do mundo são aqueles que prosperam, são donos das nações, dos grupos, dos trustes. Você vai no Velho Testamento, você tem tantas testemunhas. A Bíblia diz que é uma nuvem de testemunhas sobre você, sobre a igreja. Você tem Moisés, você tem Noé, você tem Enoque, você tem Abraão, você tem Josué, você tem Raabe a seu favor, você tem tanta gente a seu favor, e você diz: eu não tenho ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer, estou sozinho, ninguém me chama de meu amor. Por quê? Sozinho nunca, nunca há uma nuvem de testemunhas. Graças a Deus. Não é quando eu chego na cabeceira da cama, quando o pastor chega na cabeceira da cama do doente, não. Aonde você vai, rapaz? Há uma nuvem de testemunho sustentando o seu testemunho. Você tem Daniel a seu favor. Mas ter um Daniel a meu favor é demais. Ter companhia com Sadraque, Misaque e Abednego. Eu posso até entrar numa fornalha ardente. Eu estava dizendo para o irmão Joaquim: não vai pensar que isso é uma válvula, isso não tem importância. Então agora eu entendi. Mas os filhos podem ser livres da televisão, mas o maior veneno está na escola. Essas menininhas com 8 anos, 10 anos, 12 anos já sabem mais do que qualquer homem velho de termos pornográficos. Na prática não se fala. Não tem veneno pior do que as escolas. O grande mal, o veneno necessário. Então você vê essa coisinha bonitinha que você cria com o culto doméstico, com a sacolinha nas costas, caminhando para lá, e precisa de fato aprender. A maior batalha jamais pelejada, eu estou no parágrafo 167 já. Agora, você vai
se você não tem, mas você vai ter uma filhinha, você vai ter um filhinho. E como revelado que é, você sabe que eles não vão poder ficar sem estudar. Não tem como. Agora, meninos, há uma nuvem sobre vocês. Há uma nuvem. Você é um menino cristão, é um menino esforçado. Você ajuda os cultos aqui, você sabia? Você me ajuda muito a pregar. Você mesmo. Como é o seu nome? Hã? Daniel, veja, Daniel. Você tem me ajudado muito, como outros tantos meninos aí. Há uma nuvem. E você está enfrentando uma batalha. Vocês estão numa batalha. A batalha jamais pelejada. O que se deve fazer, pastor? O inimigo diz: antes que você possa ter seu avivamento, você tem que lutar comigo e me vencer. Ele está dizendo para o Daniel: para você ter uma alma viva, você tem que me vencer na escola. Você tem que vencer as bolinhas, as tatuagens que vêm em figurinhas já com droga, os refrigerantes que vão aparecer com drogas, os cigarrinhos. Para você chegar lá, Daniel, como Daniel mesmo, você vai ter que lutar comigo. E você vai ter que vencer. Então o irmão Pedro disse: pois bem, eu não vou correr não. Eu não estou pegando o cão pela orelha não. É assim? Esse negócio é meu. O Senhor me mandou. Ele está comigo. Então é assim. Então nós vamos fazer isso logo. É agora. Há poucos dias eu cheguei com o irmão Joaquim Rodrigues, e lá encontramos uma senhora. Eu nem pensei que ela se lembrava de mim. Velha já. E que eu me identifiquei um pouco assim. Ela falou: eu sei, você é o Joaquim. É aquele que chamava de falei, de capeta mesmo. De capeta. Porque você era levado demais. Falei: não é por isso não. A senhora lembra da professora tal? Ela falou: me lembro. Falei: ela me pôs para fora da classe porque eu resisti o padre lá. E quem resistia a padre era capeta. A verdade mesmo é essa. Então toda brincadeira do crente, principalmente do órfão e crente, faz dele um satanás, um capeta, não é? E é o apelido que os crentes tinham lá, dado pelo alto-falante. Ela disse: pois é. Ela tinha tanta coisa boa para lembrar. Mas eu me orgulho daquilo, eu me orgulhei daquilo. Você diz: eu não gosto de ali. Eu não gosto daquilo. Minha mãe, aquilo foi um marco do meu segundo set, foi sair dali. Minha mãe chorou amargamente para sair daquilo. Mas a verdade é essa, que uma nuvem cobriu minha mãe ali. Uma nuvem me cobriu ali. Uma nuvem está te cobrindo, Daniel. Então o que fez o irmão Pedro? Tirou o paletó. E você sabe, quando se tira o paletó é porque a coisa não está boa. É igual aquele papagaio, quando ele disse: quando eu tiro o paletó, então dá isso aí. Tirou o paletó, foi e agarrou pelo pescoço o valentão, o atirou ao solo
e começou a pular em cima de sua barriga. Aleluia! É glória! Aleluia! Talvez o inimigo, ele é astuto, você fica pensando que é mais fraco do que ele, mas é porque você não experimentou ainda. Lá em Trindade mesmo tinha um menino que fazia eu correr demais. Oh, tristeza, mas era um sofrimento. Eu nunca fui de briga, sempre apanhei por brincar, mas brigar não. Sempre estranhei aquele negócio de um menino tirar sangue no outro. E um dia ele me encontrou lá numa viela sem saída. Eu estava com a caixa de engraxar. Ele disse: agora acabou. E eu não tive outro jeito. Fiz que foi dar um soco na barriga dele e dei um na cara. Foi só um. Nunca mais ele quis nada comigo. Às vezes o inimigo é assim, você pensa que ele é forte demais e vai entregando. Mas quando você reage, bate o pé para ele e você vê que ele é um fanfarrão, que ele não é de nada, aí você cresce. Aí você fica corajosa, aí você fica corajoso. Pula em cima da sua barriga. Quando diz: você quer me desmascarar? Desmascare logo. Se eu estou com máscara, a sua é pior. Vamos. Aí o irmão Pedro gritou: eu tenho que pelejar se desejo reinar. E eu coloco aqui, eu não estou aqui pegando o cão pela orelha. Eu não estou entrando na vida de quem atropelou mulher e não prestou socorro. Eu não estou aqui pegando o cão pela orelha. Estou aqui no meu posto de dever. E quando você está no posto de dever, você fica corajosa, corajoso. Você sente que há anjos a seu favor. Você se sente amparada, amparado. Que você sabe que você está no seu posto do dever. Eu tenho que pelejar se desejo reinar. Se tivesse esse hino depois aqui, né? Eu tenho que pelejar se desejo reinar. Senhor, esforça a minha coragem. Vamos dizer juntos em oração: Senhor, esforça a minha coragem. Senhor, esforça a minha coragem. Veja, não é Senhor, esforça a minha dúvida, mas é Senhor, esforça a minha coragem. Cada pessoa tem coragem. Ela precisa ser esforçada, ajudada. E nisso, o que aconteceu? O irmão Pedro lhe sacudiu todas as penas e lhe perguntou: você já tem o suficiente? Como diz o irmão Geraldinho, você quer mais? Você quer mais? Ele respondeu: não, eu já tenho o suficiente, chega. Então se levantou e teve uma hombridade de apertar a mão do irmão Pedro. Quantos inimigos podem ter essa qualidade de apertar a sua mão depois? E o que aconteceu? Aquele valentão voltou para estar no culto da noite e foi salvo por causa da coragem do irmão Pedro. Vê você? É questão de tomar a palavra de Deus e abrir caminho por cima de toda dúvida. Assim se faz, como disse o irmão Pedro: se essa é a nossa próxima tarefa, se eu não tenho como cumprir a vontade do meu Deus sem passar por você, então é agora. Então façamos-la de uma vez. Vamos logo, depressa. Se a coisa que me falta é separar-me das minhas dúvidas, então separe-se.
A próxima coisa que farei será separar-me de todas as minhas frustrações. Frustração é dar-se por vencido, frustrado, derrotado, derrotada, por causa da idade, por causa dos problemas, por causa disto, por causa daquilo, os complexos, as exigências, espera demais correspondência das pessoas, de terceiros, e não recebe aquela afinidade, não recebe aquilo que o seu sentimentalismo exige, precisa, carece. Então, frustrado, frustrada, frustrada, frustrada. Aí o profeta diz: o que é que eu tenho que fazer agora mesmo, depressa? É separar-me das minhas frustrações, dos meus complexos, da minha automisericórdia, da vida egocêntrica. É vencer a mim mesmo e entrar sem dúvida alguma nesse meio, nessa atmosfera, porque você vê que quando você entra aqui, você se sente tão livre para entrar na casa de Deus, você se sente tão livre. Você não tem que dar satisfação a ninguém, você não tem que pedir um porteiro ali para poder entrar, você não tem que se identificar, tirar uma carteira para poder entrar. Você tem livre arbítrio, você pode entrar, vir ao altar, orar, voltar, ler a sua Bíblia, enquanto não começa o culto. Você tem tempo para meditar. Como a irmã Meda chamou a atenção do irmão Branham a respeito daquela mocinha de 14 anos por aí, que sempre estava com a boinazinha na cabeça ali, grampeada de lado, e lendo a sua Bíblia dentro do santuário, enquanto as outras estavam tagarelando lá fora. Isto quer dizer, você tem tempo, você pode, você tem plena liberdade, não sente nenhum constrangimento, nenhum acanhamento de entrar, se assentar-se quando há lugar suficiente, escolher até o lugar para se assentar. Não há constrangimento nenhum aqui. Se cada um tivesse que falar aqui na frente, então tudo bem, o coração palpitaria, daria uma taquicardia, uma coisa assim, um constrangimento viria, mas não, para ouvir, não, para dizer amém, não, para gritar aleluias, glória a Deus, não há constrangimento nenhum. Ninguém aqui está olhando a sua roupa, a qualidade de sua roupa, de seu terno, de seu vestido. Nós estamos todos numa atmosfera só. Aleluias. Nos tornamos um corpo só. Há uma nuvem aqui. Amém. Há uma nuvem aqui. E Jesus está aqui. Aqui tem mais de 2 ou 3 reunidos em seu nome. E em todas as coisas somos mais do que vencedores. Eu tenho que pelejar, eu vou pelejar, eu tenho muito que pelejar. O caminho ainda é longo, não pela sua distância, mas pela sua dificuldade. Ele é escabroso, ele é espinhoso, mas eu irei até o fim. Você irá até o fim. Você é um galo de briga. O profeta diz aqui, veja assim, ele chegou aqui no parágrafo 158, 157, numa ocasião fui ao estádio de futebol onde ia pregar, me detive na entrada e olhei para cima da porta onde dizia:
não é o tamanho do cão na briga, mas é o tamanho da briga no cão. E é assim como se ganha a batalha. Não é o tamanho do eu, não é o quanto você é grande. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Oxalá que todo final nosso fosse de pé, sempre de pé. Amém. Tenho que lutar, eu tenho que pelejar, se desejo reinar. Senhor, esforça a minha coragem. Senhor, esforça a minha coragem. Senhor, esforça a minha coragem. Aleluia, aleluia. Grande Deus, grande Deus, grande Deus, Deus que cobriu Adão, Deus que proveu a arca para Noé, o Deus da capa de Elias, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que acalmou a tempestade no mar, o Deus da pesca maravilhosa, o Deus da salvação do ladrão crucificado, o Deus da salvação de Raabe, de Maria Madalena, Deus de minhas irmãs, de meus irmãos, Tu estás aqui agora, indiferente às nossas fraquezas, nossas mazelas, nossa negligência, mas atinando para a nossa fé, para a nossa ousadia, para a nossa coragem de enfrentarmos, como Daniel, certos de que há tanta gente, tantas testemunhas a nosso favor. Aleluia, 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 Senhor. Há tantas escrituras contra a doença daquele menino, daquele rapazinho. Há tanta escritura contra a doença dessa mocinha, dessa irmã, desse irmão. Há tanta escritura contra o câncer, contra a diabetes, colesterol alto, insucesso no parto, qualquer coisa. Há tanta escritura para amparar uma mulher que vai dar à luz filhos. Há tanta escritura, Senhor, para amparar uma mãe que chora pela sua filha, que chora pelo seu filho, que ora pelo seu marido. Há tanta escritura para amparar um pai que se ajoelha perante tua face em favor daqueles que saíram dos seus lombos.
Aleluia, aleluia. Irmã, há tanta escritura a seu favor. Irmão, há tanta escritura a seu favor. Amém, aleluia. Aleluia. Maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Maior é o que está com você do que o valentão da cidade. Aleluia. Maior o que está com você, irmãozinho, irmãzinha, do que aquilo que está nas escolas. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Haja curas, libertações. Coragem para pelejar e vencer, vencer e somente vencer. Fé para vencer. Fé para vencer. Vencer, 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 vencer aquilo. Vencer, 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 somente vencer. Aleluia. É glória. É glória, aleluia. Não fumes mais, em nome de Jesus Cristo. As peças de roupas estão nessa atmosfera de Atos 19. As peças de roupas estão mergulhadas também na virtude deste culto. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Vamos dizer em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.